Comprar o primeiro imóvel na Irlanda é literalmente o sonho da grande parte dos brasileiros que saem do Brasil, decidem construir uma vida definitiva na Irlanda e querem ter aquilo que representa a estabilidade, a sua casa própria. Só que, quando chegam aqui na Irlanda, se deparam com a realidade. Preços extremamente altos, processos bancários burocráticos, custos que muita gente nunca ouviu nem falar, e isso tudo faz o sonho parecer muito mais distante do que deveria. E aí vem aquela pergunta que praticamente todo mundo me faz. Yuri, será que realmente vale a pena me sacrificar para comprar um imóvel na Irlanda? É exatamente isso que eu vou responder no vídeo de hoje, com número, lógica e a famosa matemática que não muda para ninguém. Vou te mostrar na prática, com planilha e cálculo, se vale ou não a pena você comprar sua primeira casa na Irlanda agora em 2026. Só que antes da gente mergulhar aqui nos números, eu preciso dizer uma coisa que muita gente ignora e eu faço questão aqui de deixar muito claro. A decisão de comprar um imóvel para morar não é e nem deve ser puramente financeira. Existem fatores emocionais e pessoais que nenhuma planilha pode capturar. A questão da segurança, da estabilidade, a sensação de raiz, de pertencimento àquele local, o sonho de você ter uma casa própria e o desejo de dar mais conforto para você e para sua família. Então, independentemente dos resultados das contas que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, independente de ser positivo ou negativo, a decisão final sempre tem um componente emocional. O objetivo desse vídeo não é dizer faça ou não faça, é te dar clareza financeira para você poder tomar a sua decisão pessoal do jeito mais inteligente possível. Dito isso, agora sim vamos para a parte prática. Quando a gente tenta descobrir se vale a pena ou não comprar um imóvel, normalmente o pessoal faz a seguinte comparação: quanto eu pago hoje de aluguel versus o quanto seria a minha parcela do financiamento. E aí, se essa parcela é menor ou igual ao aluguel, a pessoa conclui que já vale a pena comprar. Só que essa conta está completamente errada. É simplista, ignora os custos enormes e cria decisões ruins, como por exemplo a questão da entrada, dos impostos, stamp duty, os custos com solícito, as reformas, entre várias outras coisas que precisam ser consideradas. Se você não considerar tudo isso, você vai chegar a uma conclusão errada. É por isso que antes mesmo da tabela aqui, a gente vai separar os custos entre custos iniciais, a entrada nas taxas, e os custos recorrentes, que são as parcelas do financiamento. Assim, você vê o cenário completo. Para o primeiro custo, o da entrada, a gente tem um vídeo no qual eu gravei com a minha irmã recentemente, que acabou de comprar o seu primeiro imóvel na Irlanda, que eu vou deixar aqui nos cards para quem se interessar, pois dentre as várias coisas que ela explicou, ela disse que o valor máximo que o banco libera segue uma regra muito simples. O banco empresta até 4 vezes a sua renda anual. Isso vale individualmente ou para casais. Então, se você ganha 45 mil, por exemplo, o banco vai te emprestar 45 vezes 4, que dá 180 mil. Se o casal ganha 90, o mesmo processo, o banco empresta até 360 mil. Além disso, para a primeira compra, o banco pode financiar até 90% do valor do imóvel. Ou seja, você precisa dar no mínimo 10% de entrada, mas que pode ser maior se o valor máximo dado pelo banco para o financiamento não cobrir todo o restante do valor do imóvel. Por exemplo, vamos supor que o imóvel custa 500 mil aqui, e o banco só vai te emprestar 360 mil. Você vai precisar dar 140 mil de entrada, que é 500 menos 360. Além disso, temos mais uma série de taxas obrigatórias, e essas taxas muita gente esquece. É o Stamp Duty, que é semelhante ao cartório do Brasil, solícito, que é o advogado que prepara todo o processo, inspeções, vistorias e possíveis reformas iniciais. Isso tudo normalmente fica entre 15 a 20 mil euros adicionais. Ou seja, a entrada real não é só os 10%, é 10% mais 15 a 20 mil de custos extras. Vamos para um exemplo realista para deixar tudo isso cristalino. Uma amiga minha está procurando casas em Dublin agora em 2025 e o que ela encontra são imóveis a partir de 400 mil euros. E aí a gente vai considerar um casal que junto ganha aproximadamente 90 mil euros por ano, que é bem próximo do que a maioria das famílias brasileiras que possuem passaportes ou vistos de trabalho ganham quando residindo lá na Irlanda. Com 90 mil de renda, o banco empresta até 360 mil. Se a casa custa os 400 mil e o banco financia 360 mil, significa que a sua entrada mínima é de 40 mil euros, mas como expliquei, só isso não vai bastar. A gente precisa somar os 40 mil da entrada, mais os 15 a 20 mil euros dos custos iniciais. Para fins de cálculos, vamos trabalhar então que o seu custo inicial, a entrada que você vai ter que dar é de 55 mil euros. Depois de definir a entrada, a gente precisa entender o custo recorrente, as parcelas que você vai pagar. Eu pedi para minha irmã simular um financiamento real de 360 mil euros financiados por um prazo de 30 anos e a taxa de juros padrão dos principais bancos. A parcela que aparece nessa simulação fica em torno de 2 mil euros por mês. Esse será o nosso custo recorrente de uma família durante 30 anos. Então a gente tem aqui a entrada de 55 mil euros,
parcela de 12 mil euros por mês durante 30 anos. Agora que já organizamos todas as nossas premissas, podemos partir para o cálculo real. É melhor comprar ou alugar? Vale a pena financeiramente? E é aqui que entra uma planilha que eu preparei com todas essas contas para a gente poder discutir em cima. Então, como a gente colocou aqui na premissa, o valor da casa era 400 mil, a entrada de 10% dá 40, os custos adicionais 15, então o pagamento inicial é de 55 mil, seria no mês zero que eu coloquei aqui em dezembro, tá? E aí veja que depois disso você vai ter 30 anos, são 360 parcelas de 2 mil euros, e vai ter esse fluxo de caixa aqui, que vai dar até o final um valor gigantesco aqui que você teria pago. E aí veja que aqui no meio eu coloquei o valor do imóvel da casa, né? O valor do imóvel da casa que você teria, em tese, lá em dezembro de 2055, quando você terminar esse financiamento, para calcular o retorno que você teve com esse investimento. Para essas premissas que eu usei aqui, você teria um retorno mensal de 3,03, anual de 43%, que já é maior do que, vamos dizer assim, muita coisa, tá? Eu acho que não conheço nenhum gestor que consegue bater isso todos os anos, por 30 anos consecutivos, que seria o que você teria recebido aqui. Beleza? Agora, além das premissas que a gente trabalhou aqui, eu também trabalhei com a premissa de valorização do imóvel, que seria aqui uma alíquota de 4%, que é um pouquinho acima da inflação, mas é quase metade do valor da valorização do imóvel da Irlanda nos últimos 10 anos. Por que eu estou sendo mais conservador aqui? Primeiro, para dar um resultado conservador, né, um seguro, e segundo, também porque eu acredito que vai cair, a tendência é que esse resultado que a gente viu nos últimos 10 anos não deve se repetir para os próximos 30 anos. Então, para trazer uma segurança maior, eu calculei aqui em torno dos 4% ao ano, tá? E aí perceba que esse resultado que a gente está calculando aqui, ele não leva em consideração vários custos, né? Se você assiste o meu canal, você sabe que tem outros custos aqui que devem ser considerados na tabela, que estão sendo simplificados. E aí, para trazer esses custos, o primeiro deles é justamente a questão do seguro, que eu coloquei aqui. Veja que o seguro no valor anual é de 700 euros o máximo, que ele traz aqui no Google. E aqui embaixo eu trouxe como se fosse o IPTU deles, que é basicamente esse LPT, que depende aí do valor do imóvel, que você paga uma taxa anual. Trazendo isso então para nossa tabela, mesmas coisas que eu coloquei aqui, mesmo tudo, tá? E aí tem o LPT e tem o seguro, que eu dividi em 12 parcelas iguais. E aí a gente novamente tem um fluxo de caixa aqui, e quando a gente traz para baixo, você pode ver que o resultado que ele vai te entregar é de 2,75 ao ano, um retorno anual aqui de 38,52% aí durante esse período. Só que esses números que eu estou mostrando aqui para você é no cenário que você decide morar com a sua família sem ter nenhum tipo de rendimento adicional com essa casa. É só a moradia para você. Mas pode ser que você queira ter o Rental Room Scheme, que é um benefício que se é dado no valor aí de até 14 mil euros por ano que você pode receber, sem ter que pagar imposto sobre esse valor, se você topar dividir essa casa com outras pessoas. E aí o que é que acontece, né? Usando essas mesmas premissas que a gente colocou aqui, eu fiz o cálculo também com esse Rental Room Scheme, que eu já quero mostrar aqui para vocês. Mas antes me permita só trazer aqui que eu trouxe o dado, ó. A taxa de crescimento que a gente está usando é de 4%, mesma coisa aqui, tá? É de 4%, e o valor médio aí nos últimos 10 anos foi 7,2%, ou seja, quase metade do valor dos últimos 10 anos é o que eu estou considerando que vai crescer, então é bem conservador, tá? E aí, vamos agora para o benefício, né? Considerando com o benefício, o fluxo de caixa vai ficar esse fluxo de caixa aqui, tem um benefício que eu dividi em 12 parcelas iguais, tá vendo? E aí, quando a gente pega lá no final, a gente pode ver que o resultado que você teve mensal foi de 6,24%, significa que você teria praticamente dobrado o valor dos seus investimentos, né, 106,83% todos os anos. Isso é estupidamente alto. Eu não conheço ninguém que consiga ter garantido esses retornos. E aqui é tudo garantido não, porque pode ser que o valor da parcela varie, né, não seja de 2 mil, seja um pouco maior no seu caso. Pode ser que o imóvel não valorize os 4% ao ano, valorize um pouquinho menos. Mas considerando tudo que a gente está trazendo aqui, é garantido que você ia ter o benefício do rental room e os custos, e você teria um resultado estupidamente alto. É por isso que eu sempre menciono nos vídeos que eu falo aqui que ter uma casa na Irlanda própria é um dos melhores investimentos, especialmente se você usa o Rental Room Scheme, que é esse benefício que dá até 14 mil euros por ano, todos os anos, garantido, se você pode receber aí de aluguel sem precisar pagar impostos. Então, depois de rodado todos esses números, a conclusão matemática é bem clara. Comprar um imóvel na Irlanda vale a pena financeiramente. Isso é verdade em ambos os cenários. Mesmo se você não usar o benefício dos 14 mil euros por ano, ou seja, mesmo que você queira morar na casa, só você com a sua família, sem dividir quartos, sem rental room scheme, sem benefício fiscal,
Ainda assim, o retorno líquido é positivo e maior do que a maioria das formas de investimentos que você teria para além da compra da casa. E no segundo caso, vale ainda mais a pena se você usar o Rent a Room Scheme. Se você aceitar participar do programa, que permite alugar um quarto sem pagar imposto até 14 mil euros por ano, o impacto é imenso. Reduz o custo efetivo do seu financiamento, gera renda extra e antecipa o momento em que o investimento vira fluxo positivo. Então, matematicamente, comprar o primeiro imóvel em 2026 é sim uma decisão financeiramente vantajosa, desde que você tenha um bom planejamento financeiro. É por isso que em nosso próximo vídeo eu trarei aqui um planejamento completo para você conseguir se organizar para comprar sua primeira casa. E se você quiser ter acesso a essa tabela que eu usei aqui para calcular o retorno dos investimentos com a casa, entre em nossa lista gratuita de e-mails pelo link aqui na descrição. Por lá eu vou enviar um e-mail com o link da tabela para quem quiser ter acesso poder mexer aqui nas premissas. Agora, se você quiser aprender sobre investimentos na Irlanda com outros vídeos, eu vou deixar uma playlist aí na tela que vai te ensinar em mais detalhes que você quer saber e eu vou te aguardar por lá.